Terça-feira está prometendo ser bem complicada aqui na Grande São Paulo, gente, com greves anunciadas no metrô, na Sabesp e em outros serviços públicos. O governo de São Paulo já acionou a justiça para exigir que os grevistas não prejudiquem o atendimento à população. Como é que vocês estão vendo essa expectativa para terça-feira? Só falta qual o motivo da greve? São Paulo parar. Qual que é o motivo da greve? Privatização da Sabesp. Privatização também do metrô, né? Não pode nem se chamar de greve. Primeiro que a do metrô não entrou na pauta ainda, né? Então é uma... E metrô não é privatização, é concessão. É concessão, exato. Que é um nome bonitinho para privatização, né? Mas a verdade, Paulinho, é que nós, trazendo para a realidade, nós teremos o caos na terça-feira, né? E... eu acho que vai ser caótico porque o trânsito voltou. Nós nos acostumamos com aquela expectativa de trânsito da pandemia, onde nós nos locomovíamos melhor, e uma greve como essa, considerando que os paulistanos e aqueles que estão na Grande São Paulo, uma boa parte se locomove através de transporte público, então isso obviamente gera uma série de desconfortos. O Diego sabe, nosso caso lá no Grande ABC, 40% das pessoas que saem das cidades do ABC saem através do trem para fazerem baldeação com o metrô. Então isso inviabiliza, por exemplo, que quase metade da população do ABC venha trabalhar se não procurar soluções alternativas. E sempre vira um tiro no pé essas greves. A cada greve que tem, acho que uma nova pessoa começa a defender que as linhas do metrô devem ser concedidas à iniciativa privada. Aliás, se tiver greve na terça-feira, não vai ter nas linhas concedidas à iniciativa privada. Com a linha amarela que não para, né? Não, e isso demonstra o que a gente falou do negócio dos sindicatos, né? Vão prejudicar milhares de trabalhadores, milhares de pessoas que têm que sustentar a família, que vêm da periferia para o centro. Consulta médica. Pra quê? Pra quê? Pra fazer o quê? Pra fazer um protesto? E isso vai fazer o Tarcísio voltar atrás? Vai nada, vai continuar e vai demonstrar através da linha amarela que as concessões são o melhor modelo. Na verdade, só para trazer algo mais aqui para discussão, lá na Basilab, onde eu trabalho, a gente fez algumas medições de redes e o que a gente conseguiu perceber nesse processo das privatizações, mediante a crise da Enel, é que houve um aumento muito grande de citações favoráveis ao processo de não privatização. Ou seja, de fato houve um ganho de campo. A gente não pode aqui negar que existe uma disputa ideológica na esquerda contra a privatização, na direita a favor da privatização, mas o que me parece que uma greve tão grande nesse momento é também símbolo de todo esse processo que ocorreu com o desgaste da Enel e que foi muito mal conduzido por Tarcísio e Ricardo Nunes. Então... E não passaram pro colo do governo federal, assumiram um problema. O Ricardo até tentou, né? Tentou, mas tentou de forma tardia. Depois que ele já estava com o processo no colo, aí ele lembrou que isso era uma questão da ANEL e da Arcesp, que é a agência aqui do governo do estado. Ele demorou para ter essa reação. Agora, o Tarcísio está certo de ser incisivo assim na multa? R$2 milhões mas é um valor considerável. Essas greves, no final das contas, só prejudicam o trabalhador. E sobre a privatização da Sabesp, Paulo, provavelmente deve ser aprovada já nessa semana pela Assembleia Legislativa. Já é um processo que já andou muito na última semana, já foi aprovado em todas as comissões da casa, deve ir para votação no plenário e deve ser aprovado na semana que vem. Então, a depender de quando os grevistas estão preparando a greve aí, talvez eles cheguem tarde. Só para deixar claro, esses grevistas que se manifestam contra a privatização da Sabesp, eles estão se manifestando contra a universalização do serviço de saneamento básico, que vai acontecer 5 anos mais cedo com a empresa privatizada. Porque no estado de São Paulo, que é o maior estado do nosso país, que é a maior economia do hemisfério sul do mundo, nós ainda temos pessoas que não têm coleta de esgoto na sua casa, que ainda não têm água potável na sua casa. É contra isso que esses grevistas estão lutando, contra a universalização do sistema de saneamento básico. Quer falar, na verdade, tem outras coisas, né, que são colocadas em pauta. Por exemplo, o metrô do Rio, ele é privatizado e ele é sempre usado como exemplo nessas discussões. Porque ele é muito mais caro. 2, porque ele não ampliou de fato o acesso da população. 3, porque o serviço dele é pior.
O Tarcísio até tentou trazer isso para a discussão, não acho que colou muito, no sentido de dizer que até queria rever o contrato de concessão da Enel, no sentido de rever efetivamente, porque me parece que faltou elementos de gestão e contratuais para a gestão pública paulista fazer cobranças a uma empresa para a qual foi feita uma concessão. E aí, eu acho que é aí que a esquerda vai crescer, porque foi uma concessão mal feita. Foi uma concessão que levou muito mais em conta interesses privados do que públicos, e isso ficou muito nítido na crise. Como, por exemplo, a concessão... Vou falar aqui, por exemplo, da concessão da SEDAI, que tem alguns resultados operacionais positivos, mas que rendeu 8 bilhões para o governo do estado do Rio de Janeiro no ano passado, que já foi todo torrado. O Rio já está em crise de novo. Assim, que não resolve ali o processo da... Exato, eu acho que tem concessões e concessões, tem privatizações e privatizações. Não vou entrar aqui num ponto radical, nem nada disso. Essa da Sabesp, no caso, é uma que está sendo... foi estudada ao longo do ano inteiro. Tem um estudo do Banco Mundial comprovando de que fazendo a privatização, a gente, como o Diego disse, conseguiria antecipar a universalização do saneamento básico. Tem um estudo sendo feito para a redução tarifária, para o aumento do investimento no saneamento. Então, me parece que no caso da privatização da Sabesp, essa sim está sendo muito bem estudada e não será uma privatização, uma concessão ruim como essas que você citou. Agora, garanto que isso só está acontecendo por conta de todo o episódio da Enel. Não por conta da boa... Curso anti-privatização ganhou força. Não, estava sendo estruturado. Tem lá o documento de 75 páginas que o Tarcísio encomendou, que custou lá não sei quantos milhões também, não vou lembrar. Agora, a questão é que, inegavelmente, o tom dessa discussão vai subir em função da crise da Enel. Fala, Henrico. Eu acho que o bacana aqui, né, Paulo, se você me permite só discordar num ponto de você, né, não é justificar uma privatização ruim com com o serviço de Estado necessário, né? O bacana é que, sendo privado o transporte, essa empresa prestando um serviço ruim vá à falência, vai vir um outro grupo prestar um bom serviço. Se não for feito interesses políticos, né, como eu acho que foi um pouco do tom ali que você quis dizer no caso do Rio, a gente vê reflexos de um governo que a gente ainda não tem saneamento básico, né? Será que um grupo privado chinês poderia prover mais trabalhos, mais serviço mais barato, né? Eu acho que o bacana da privatização é essa, né? E não essa discussão que o Estado é bom, a empresa privada é ruim ou vice-versa, né? Eu acho que esse que é o bacana. Numa falência de uma empresa privada, você tem a liberdade de um grupo estrangeiro, local, comprar essa massa falida e tocar um bom serviço. Mas tudo em política é uma guerra de narrativa, certo? Acho que o ponto que o Paulo traz aqui é o seguinte: cresceu o sentimento anti-privatização utilizando como grande exemplo a Enel. A Enel, esse é o do Rio, e aí foram puxando outros exemplos de... Tem sido muito usado como argumento também... várias desestatizações, várias estatizações que estão sendo feitas por países europeus, por exemplo, no qual já se universalizou a questão da água e o Estado está agora trazendo de volta para sua gestão. E isso também tem sido muito utilizado como argumento. Agora, se a gente for olhar do ponto de vista da gestão pública, o conjunto de evidências aponta que não é que seja bom ou ruim privatizar ou não privatizar, mas sim a forma como isso é privatizado. Vou voltar no exemplo da SEDAI. A SEDAI foi privatizada de uma forma muito ruim. Assim, o custo aumenta, ainda que haja um ganho operacional a ser mostrado, tem também muito prejuízo para diversas partes da população. Tem periferias que ficam desfavorecidas nesse processo. E aí o meu ponto aqui é que pode até sair a privatização da Sabesp, mas eu não tenho nenhuma dúvida que ela não vai sair nos mesmos termos que ela sairia sem o que aconteceu com a Enel. Paulinho, mas é injusto a gente olhar a privatização da Sabesp só com base neste ano. A privatização da Sabesp, e o Sim é testemunha aqui, está sendo preparada há 5, 6 anos. Acho que desde a gestão Alckmin,
porque a Sabesp foi adquirindo todas as empresas municipais que faziam o mesmo serviço, especialmente aqui na Grande São Paulo, para evitar qualquer tipo de gargalo. E foi crescendo, né? Exatamente, foi crescendo. A questão do Rio Pinheiros, e especialmente, era uma exigência para a privatização da Sabesp. Então, toda a lição de casa foi sendo feita ao longo dos últimos 6 anos, especialmente na gestão Geraldo e na gestão do João. Então, é injusto até, reitero, nós olharmos para a situação da Sabesp só com base no último ano. Diferentemente do que aconteceu com a Eletropaulo e agora com a Enel, que o governo tinha uma necessidade financeira e privatizou, fez a concessão às pressas para se livrar daquele problema. Pediu, Renato? Não, eu concordo que, obviamente, o que aconteceu na Enel recentemente, por mais que não tenha a ver, no final das contas, para a população, ficou como algo ruim e, portanto, que a privatização seria da Sabesp também seria ruim, porque a Enel está tendo esses problemas, etc. Sem dúvida, não tenho dúvida de que essa foi a mentalidade das pessoas. Agora, o que eu trouxe é que a greve, no final das contas, para as pessoas que terça-feira vão chegar atrasadas nos seus compromissos... Ou não vão chegar. Ou não vão chegar, que enfim, vão ter problemas, pessoas que vão precisar ir nos hospitais e não vão conseguir utilizar o transporte público. Essas pessoas, elas não vão chegar no final do dia e falar: parabéns, grevistas, muito legal que vocês estão lutando contra a privatização da Sabesp. E no final das eles contas, vão falar não vai resolver nada. Isso não vai mudar o... Eles vão falar o seguinte: por causa da greve, você vai mudar seu voto? Exatamente. Você vai mudar o voto por causa da greve? Não, um negócio que não resolve nada. Problema. E também ninguém consegue, de alguma forma, planejar e organizar, né? É tudo no susto ali. Não se sabe o que pode acontecer terça-feira. Só voltando. Porque o Estado vai lá, faz a multa, Paulinho. Aí essa multa até chegar aquela coisa. Aí no final das contas fica o diz que me diz. Será que foi pago E na última vez? a sensação geral que fica... E depois tem um refis, vai ter um refis pra... A sensação geral que fica, e que de fato a esquerda vem explorando bem, é que o lucro ele é privado e quando tem prejuízo ele é público. Esse é o sentimento coletivo que fica na questão da Enel, por exemplo. Ok, foi lá, privatizou, diminuiu, demitiu 1/3 das pessoas que trabalhavam, não tem como prestar um serviço melhor com 1/3 menos de gente, e obviamente ficou mais caro, e obviamente piorou, e o lucro da empresa aumentou absurdamente. Eu só acho que a gente não pode fazer a discussão com base em a privatização ela é ruim ou a privatização ela é boa. Não, tem privatizações que foram mal feitas, tem privatizações que foram bem feitas. Eu acho que o governo do estado de São Paulo, ele olha essa questão da Sabesp, com base nesses exemplos que você citou de países que estão voltando atrás, e fala, olha, não vamos cometer os mesmos erros que esses países já cometeram. Bom, vocês estão